Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Vamos conhecer a história da Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje há exatos 90 anos, esse ano de 2022. O cenário político brasileiro estava em guerra civil, ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista. Foi um conflito que mobilizou centenas de milhares de soldados e utilizou tecnologias na época como veículos blindados, aeronaves de combate, canhões e trens blindados. Ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O mais incrível é que muitos brasileiros não conhecem essa história. De 1898 e o início do século XX predominava no Brasil a famosa política do café com leite, que estabelecia as oligarquias dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Ambos os estados mais ricos e populosos e até mais militarmente mais poderoso. Com isto revezar a presidência da República, ou seja, o presidente mineiro era substituído por um candidato paulista e vice-versa. Com as exceções do período foram Nilo Peçanha, do Partido Republicano Fluminense, que assumiu a presidência da República após o falecimento de Afonso Pena, ocupando o cargo entre 1909 e 1910, e Hermes da Fonseca, do Partido Republicano Conservador, que ocupou a presidência de 1910 a 1914. De início de 1929, houve a falta de acordo sobre a sucessão sobre o presidente do Brasil, o paulista Washington Luiz, de acordo com a política do café com leite. Era a vez de um candidato mineiro ser presidente da República. O então presidente Washington Luiz indicou outro paulista que o sucederia, indicando Júlio Prestes do Partido Republicano Paulista como candidato oficial para a presidência para eleições marcadas no ano seguinte. Porém, esse ato desencadeou um dos momentos mais conturbados na política, isto porque tal indicação simplesmente desprezou a vez de Minas Gerais assumir a presidência no jogo da sucessão, ou seja, a política do café com leite foi rompida. Em resposta, Minas Gerais rompeu sua relação com São Paulo. O Partido Republicano Mineiro não aceitou a candidatura de Júlio e decidiu apoiar o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. O Partido Mineiro, inseguro com sua situação na eleição, procurou fazer alianças com outros estados. Em 17 de junho de 1929, Antônio Carlos cedeu sua candidatura ao gaúcho Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda do governo do próprio Washington Luiz, e filiado ao Partido Republicano Riograndense. Assim, os três estados dissidentes de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba formaram a Aliança Liberal, e indicaram o governador do Rio Grande do Sul Getúlio Vargas para presidente, e o paraibano João Pessoa, sobrinho de Epitácio Pessoa, como candidato a vice. Getúlio Vargas dizia entre aspas que defendia o voto secreto, reformas democráticas, a independência do judiciário.
A anistia para os tenentes envolvidos nas diversas rebeliões ao longo dos anos de 1920, proteção à exportação do café e reformas sociais. As campanhas mobilizaram as grandes cidades do país. Mas prevaleceu a fraude praticada por quase todos os partidos envolvidos. No dia 1º de março de 1930, Júlio Prestes, apoiado por 17 estados, venceu as eleições presidenciais. Mas os radicais, a Aliança Liberal, não aceitou a derrota 3 meses depois. A situação era uma bomba relógio. Muitos já entendiam que uma guerra civil no Brasil era uma questão de tempo. O estopim foi no dia 26 de julho de 1930, quando João Pessoa foi assassinado. Uns dizem que esse crime não foi político. Outros afirmam que foi o golpe de Estado. Ficou conhecido a Revolução de 1930 derrubou o então presidente, Washington Luiz, impediu a posse do seu sucessor, Júlio Prestes. Agora deposto, não assumiria a presidência. Também foram depostos a maioria dos presidentes estaduais. Atualmente seria os governadores. Fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. E por fim, cassou a Constituição de 1891. Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1931 dos líderes do movimento revolucionário de 1930. Assumiu a presidência em 3 de novembro do Governo Provisório Nacional em novembro daquele ano, colocando fim da República Velha e a política do café com leite. E impedindo que o principal cargo do Poder Executivo fosse ocupado por representante de outros estados economicamente importantes à época, também fez intervenção federal em governos estaduais. Alterado o cenário político e afastado políticos e figuras poderosas e influentes que apoiava Júlio Prestes. Em São Paulo, o primeiro governador apontado por Getúlio Vargas, o João Alberto Lins de Barros, um militar pernambucano. Com Vargas no poder foi criado um governo provisório que duraria até 1934. A era Vargas tinha começado. Com o objetivo de estabelecer uma nova Constituição, Getúlio Vargas governou como chefe do governo provisório apontado pela junta militar. Havia o compromisso de convocação de novas eleições e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição. Porém, nos anos subsequentes, essa expectativa deu lugar a um sentimento de frustração quanto ao cumprimento dessas promessas, assim tendo desconfiança e ressentimentos contra o governo provisório, principalmente no estado de São Paulo. Esse sentimento era motivado pelo fato de Getúlio Vargas governar de forma autoritária por meio de decretos, sem uma Constituição e poder legislativo. Essa situação fez também diminuir a autonomia que os estados brasileiros, pois os interventores indicados por Vargas não correspondiam aos interesses dos grupos políticos locais. Outro revés foi a grave crise econômica em consequência da Grande Depressão de 1929, que derrubou os preços internacionais do café, arruinado a oligarquia paulista. Os paulistas não aceitaram o golpe de Getúlio Vargas, que inclusive era chamado de ditador. É neste contexto histórico que ocorreu e menos 2 anos depois.
Aconteceria uma revolta de protestos em São Paulo em 1932, mesmo após o governo federal apontar um civil paulista exigido para governador. Os movimentos paulistas afirmar que existia no Brasil era uma ditadura, que o governo provisório não estava cumprindo sua tarefa para elaborar nova Constituição e que o Estado de São Paulo era tratado como um inimigo conquistado pois sua população apoiou Júlio Prestes. Já o governo Vargas e seus aliados acusava os paulistas de apenas desejavam o retorno das oligarquias cafeeiras locais ao poder federal e ser contra as participações políticas de outros estados. E parte das algumas oligarquias paulistas é na verdade separatistas e deseja acabar com o Brasil? Mesmo esse argumento jamais foi comprovado. Um exemplo disto seriam os fatos que a convocação da Constituinte já tinha sido convocada em 24 de fevereiro de 1932, e a conquista do direito ao voto feminino. Assim temos as guerras de propaganda de um acusando ao outro. Porém, ainda assim, esses argumentos foi utilizado na propaganda do governo provisório ao longo do conflito para instigar a opinião pública do restante do país contra os paulistas. Obter voluntários na ofensiva contra as tropas constitucionalistas e ganhar aliados políticos nos demais estados contra o movimento de São Paulo. Apesar disto, os protestos paulistas só aumentaram. As atenções se agravaram em 23 de maio de 1932 ocorria um grande ato de protestos na Praça do Patriarca. Contra Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda em São Paulo para pressionar o governo paulista. À noite um grupo de manifestantes tentaram invadir a sede organização pró-governo e alguns foram mortos por tiros. No dia seguinte foi fundado o movimento MMDC, cujo nome homenageia 4 estudantes mortos, iniciais dos nomes dos 4 jovens mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Na início uma liga secreta que coleta fundos para comprar armas. Oficializada em 10 de agosto, o MMDC é a alma do movimento de 32 que começou a conspirar contra o governo provisório de Vargas. Em 2004, uma lei modifica o nome para MMDC a homenageia Orlando Alvarenga, que faleceu devido aos ferimentos tempos depois da fundação do grupo. Nos meses depois, o movimento MMDC e a população paulista contra o presidente ganhava força, indicando uma possível revolta armada. O movimento armado começou em 9 de julho de 1932. Foi lançada a proclamação da Junta Revolucionária dos Paulistas na luta contra o governo Vargas, que ficaria conhecido com Revolução Constitucionalista de 1932. O governador de São Paulo na época da guerra foi Pedro Manuel de Toledo, com período dos dias 10 de julho de 1932 até 2 de outubro de 1932. Ocupava o governo do estado de São Paulo e líder político e civil. O comandante militar foi o general Bertoldo Klinger da Revolução Constitucionalista. Quando o estado de São Paulo iniciou a revolta contra o governo provisório de Vargas, seus líderes acreditavam possuir esse apoio de outros estados brasileiros, como Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Estados que foram traídos pelo governo provisório após a Revolução de 1930.
O que ocorreu na verdade é que os paulistas ficaram praticamente isolados, recebendo apoio de apenas voluntários gaúchos e mato-sul-grossenses. Assim, os políticos de São Paulo esperavam apenas um breve conflito militar com uma rápida marcha para o Rio de Janeiro, capital do país na época, para depor Getúlio e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas os revoltosos não organizaram um sistema defensivo em suas fronteiras contra possíveis ofensivas militares dos estados vizinhos. Getúlio Vargas teve tempo de articular uma reação militar de modo a sufocar a revolução ainda nos seus estágios iniciais, obrigando o Estado de São Paulo a ter que improvisar em pouco tempo um amplo sistema militar defensivo em suas fronteiras contra a ofensiva de tropas de todos os estados brasileiros, com a exceção do Mato Grosso, que se tornou o único estado aliado dos paulistas. Na época, os atuais estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram unificados em um só estado. A região sul-mato-grossense, movida à proximidade econômica com São Paulo, separou no breve estado de Maracaju. Curiosamente, em 1977, quando é criado o estado Mato Grosso do Sul, a divisão era bastante parecida à de 1932. O primeiro objetivo dos revolucionários paulistas era marchar rumo ao norte de São Paulo, passado pelo Vale do Paraíba, em direção à cidade carioca de Resende e a partir dali para o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. O grande erro dos revolucionários paulistas foi achar que os mineiros uniram forças militares ao movimento revolucionário. Pelo contrário, os mineiros se mantiveram leais a Getúlio Vargas, dado o início uma das maiores guerras civis do Brasil. O Vale do Paraíba, que era principal acesso à capital Rio de Janeiro, se tornou o grande teatro de operações militares daquela guerra. As tropas federais de Getúlio Vargas detinham a maior quantidade e melhores equipamentos do que os revolucionários paulistas, que eram considerados rebeldes pelo governo provisório. As tropas paulistas numeravam cerca de 40.000 combatentes paulistas e quase 200.000 voluntários se alistaram para o combate. Infelizmente, a maioria dos voluntários não foi armador ou colocados em combates, isto porque os revolucionários paulistas não possuíam armas suficientes. A falta de armas só permitia engajar 30.000 combatentes. Já o governo brasileiro havia modernizado cerca de 100.000 soldados do Exército, Marinha, polícias para enfrentar os paulistas. A principal frente de guerra foi na região do Vale da Paraíba, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. O governo provisório contava também com apoio da aviação do Exército sob comando do Major Aviador Eduardo Gomes, comandante do Grupo de Aviação do Exército Federal. Na Serra da Mantiqueira, nas montanhas fronteiriças entre São Paulo e Minas Gerais, foi travada as batalhas mais sangrentas da guerra, uma batalha que duraria meses. Mobiliária modernos equipamentos militares na época levaram à morte muitas vidas de ambos lados. Esta batalha sangrenta dessa guerra foi travada nas montanhas fronteiriças da cidade paulista de Cruzeiro e a cidade mineira Passa Quatro, batalha que foi travada no famoso Túnel da Mantiqueira, um túnel ferroviário localizado na garganta do Imbaú, com quase 1 quilômetro de extensão conectados Minas Gerais e São Paulo.
Este túnel foi construído no final do século XIX. O início da operação da respectiva linha férrea começou em 14 de junho de 1884. A inauguração contou com a ilustre presença do imperador Dom Pedro II e da família real, que também realizaram a primeira viagem do trecho. Na época ninguém imaginava que o túnel seria palco de uma das batalhas mais sangrentas na história do Brasil. Aquele túnel foi o ponto máximo do avanço dos paulistas, onde travaram os mais sangrentos combates daquela guerra contra a resistência mineira. A posição do túnel sendo considerado um dos principais frontes do conflito, onde ocorreram as lutas mais violentas e com maior número de baixas de todas as frentes de combate. Essa posição naquele conflito foi um dos poucos locais onde as tropas paulistas não foram derrotadas. Mas infelizmente o local foi dominado mais tarde pelas tropas federais de Getúlio Vargas somente após o recuo estratégico dos paulistas para Guaratinguetá, no atual bairro de Engenheiro Neiva. Para evitar o iminente envolvimento de suas posições pelos flancos, de modo a não serem encurralados pelo inimigo, dado o avanço das tropas federais através da frente de combate de Pinheiros, Vila Queimada e Batedouro. Vamos conhecer algumas pessoas que contribuíram neste conflito que mais tarde tornaram-se personagens históricos do nosso país, por exemplo. Juscelino Kubitschek, que servia como capitão médico no Hospital Militar em Minas Gerais, foi convocado pelo Comando Geral para atuar como médico das tropas mineiras que lutavam contra os paulistas na Serra da Mantiqueira. Instalado em Passa Quatro, JK começou a atender, de forma improvisada, feridos nas batalhas. Mais tarde, relembrou, nunca pude esquecer daquele espetáculo. Começaram a descer feridos. Uns tinham a farda ensanguentada, mas ainda caminhavam. Outros, sustentados pelos padioleiros, gemiam, com a roupa estraçalhada, deixando ver ferimentos de estilhaços de granada nas partes expostas. Muitos deixavam-se levar, inertes, os braços caídos e a fisionomia contraída pela dor. Alguns já se encontravam em agonia. Intermitentemente, faziam-se ouvir peças de grosso calibre, canhões e morteiros. As granadas, explodindo a intervalos, davam-me impressão tão estranha quanto sinistra. Faziam-me pensar, estourando de um extremo a outro, que o anjo da morte estendia um imenso sudário para amortalhar a Mantiqueira. JK recebeu um paciente em estado grave, tendo que ao operá-lo, pediu a um coronel médico que o ajudasse. Mas este se recusou. Com a ajuda de um veterinário e de uma freira, conseguiu operar o soldado e salvá-lo. Logo depois, recebeu a visita de um capitão do quartel-general, que veio para abrir um inquérito contra o coronel que recusou ajuda a um paciente agonizante, mas Juscelino pediu que o inquérito não fosse aberto. A atitude de não querer prejudicar a carreira de um superior hierárquico do exército aumentou a simpatia de Juscelino com os militares. Durante a Revolução, conheceu o padre esloveno Alfredo Kobal, que serviu no exército austríaco na Primeira Guerra Mundial, e Benedito Valadares, prefeito de Pará de Minas. Quando os combates acabaram, JK ficou responsável por transferir os feridos para as cidades de Varginha e Guaxupé.
Com o fim do conflito na região, em 13 de setembro e resultando na vitória militar de forças pró-Vargas, JK voltou para casa depois disto. Outras duas frentes de combates foram nas fronteiras de Minas Gerais e São Paulo ou Paraná e São Paulo. A Marinha Brasileira bloqueou o principal porto paulista em Santos, impedindo que os revoltosos tivessem armamentos e mercadorias para apoiar as tropas. As indústrias paulista e universitárias buscaram construir armamentos como blindados improvisados, como ficou conhecido, os trens blindados paulistas, e um deles foi chamado de o Fantasma da Morte. Para suprir a falta de armamentos, alguns soldados usavam os sons de matracas para criar sons de metralhadoras e tentar amedrontar o inimigo, que vocês verão neste vídeo. O conflito durou 3 meses, de 9 de julho até 2 de outubro, em meados de setembro de 1932. As condições econômicas do estado de São Paulo eram precárias, dado o cerco militar e o isolamento comercial. Além disso, as cidades do interior do estado estavam sendo invadidas pelas tropas de Getúlio e os cercos e a iminente queda da Praça Militar de Campinas e Limeira, e mais a capital paulista, São Paulo, era cada vez mais ameaçada pela ocupação militar e mais bloqueio ao Porto de Santos, impedindo suprimentos à população do estado e também prejudicado o abastecimento de recursos militares às tropas constitucionalistas. Toda a indústria paulista ou estava paralisada devido ao conflito ou estava a se dedicar na produção de materiais e suprimentos para as tropas constitucionalistas. Boa parte do esforço de guerra dependia de doações da sua população. A resistência dos revolucionários paulistas foi grande, mas com o tempo as tropas federais conseguiram consolidar o cerco e isolamento de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O cerco causou uma escassez generalizada de alimentos, combustíveis, peças de reposição, materiais bélicos, entre outros recursos. Os revolucionários não tinham como sustentar mais aquela rebelião e a derrota era apenas uma questão de tempo. Cientes da derrota militar, o comandante supremo do Exército Constitucionalista, o general Bertoldo Klinger, e o comandante da Força Pública de São Paulo, o coronel Herculano de Carvalho e Silva, obtiveram um armistício e se engajaram na negociação para o fim definitivo do conflito com o general Góes Monteiro, comandante militar e representante do governo provisório. Após alguns dias de negociação, no dia 2 de outubro de 1932, na cidade de Cruzeiro, foi enfim assinada a rendição e consequentemente dando por encerrado o conflito. Entre os termos do acordo, foi estabelecido que a Força Pública de São Paulo retornaria aos quartéis para reassumir suas funções na segurança pública do Estado e o coronel Herculano assumiria interinamente o governo do Estado de São Paulo até o interventor designado por Getúlio Vargas. No dia 6 de outubro, o general Valdomiro Castilho de Lima, então comandante das forças militares do sul do Brasil, assumiu a intervenção do Estado de São Paulo. Com a derrota militar da Revolução Constitucionalista, a maior parte de seus líderes foi exilada na cidade de Lisboa, em Portugal.
Após quase 3 meses de intensos combates nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932 com a rendição do Exército Constitucionalista. No total, foram 87 dias de combates. Não existem números oficiais de mortos de ambos lados, incluindo civis. Estima-se que morreram cerca de 3.000 pessoas. 2.000 soldados revolucionários paulistas morreram, enquanto 1.050 soldados das forças federais perderam suas vidas, sobretudo mineiros. Um fato curioso: um só batalhão Solde Negro, a Legião Negra, aniquilado sem que sequer se sabia o nome dos mortos. 2 principais comandantes da tropa do governo brasileiro, Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, tornaram figuras poderosas no governo Vargas. Em 3 de maio de 1933 foram realizadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que levaria à criação da Constituição de 1934. Para o governo Vargas, a Revolução de 1932 foi desnecessária, pois as eleições já tinham com a data marcada para ocorrer. Para os paulistas, não teria havido redemocratização no Brasil se não fosse o movimento armado. Ou seja, não houve vitória militar por parte dos paulistas, mas vitória política. Foi convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Algumas de suas principais reivindicações foram obtidas posteriormente, por exemplo, com a nomeação de um interventor civil e paulista, e a criação de uma nova Constituição em 1934. Não esquecendo também que em 1933, pelo governo provisório, para elaborar a primeira página da nova Constituição, Berta Lutz incluiu várias medidas para promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não apenas foi concedido às mulheres o direito de ocupar cargos no governo e de ganhar salários iguais por trabalhos iguais. Também foi dado a elas preferência sobre homens em todos os cargos no governo relacionados à casa, maternidade, crianças e condições de trabalho para as mulheres. O tratamento preferencial conferido às mulheres em relação a determinados cargos públicos foi controverso na época. No entanto, essa Constituição teve curta duração, pois em 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, cassou a Constituição e criou uma nova Constituição, justificando tais medidas a um suposto extremismo socialistas de movimentos políticos da época. Assim, a partir de então, foi estabelecido o regime ditatorial conhecido como Estado Novo, que perdurou até 1945, ano em que Vargas foi deposto por um grupo militar composto por generais, antigos aliados. Com Eurico Dutra como presidente de 1946 e 1951 e assim tendo a Quarta República e uma nova Constituição Democrática. Atualmente, o dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução Constitucionalista como sendo o maior movimento cívico de sua história. Em 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, heróis paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932, no livro dos Heróis da
da pátria. Hoje os restos mortais 713 combatentes estão sepultados no Obelisco de São Paulo, na capital do estado, onde duas das principais avenidas homenageiam as datas da Revolução 32. As avenidas 23 de maio e 9 de julho, e um túnel foi inaugurado em 1938, ironicamente com presença do presidente agora ditador Getúlio Vargas. Em cidades do estado há também diversos monumentos e museus dedicados à memória do conflito, além de diversos logradouros denominados em referência e homenagem ao movimento constitucionalista e seus heróis. A cidade de Cruzeiro recebeu, em 2008, o título honorífico de Capital da Revolução Constitucionalista de 1932, em virtude dos marcantes episódios desse conflito ocorridos no município, entre os quais a assinatura do armistício, termo de cessação da Revolução, que se deu no dia 2 de outubro de 1932 na Escola Arnolfo Azevedo, localizada na região central da cidade, cujo prédio também foi utilizado como quartel-general pelas tropas paulistas. As Mulheres da Revolução 32. O movimento contou com a contribuição de muitas mulheres voluntárias que se dedicavam em diversos serviços em benefício das tropas, como, por exemplo, serviços de enfermaria, serviços administrativos, confecção de uniformes militares, produção de alimentos, entre outros. Uma das mais notórias voluntárias nos serviços de saúde das tropas paulistas foi a médica Carlota de Queiroz, responsável por ter organizado e liderado um grupo de 700 mulheres para garantir a assistência aos feridos. Contudo, teve casos de mulheres que se voluntariam para atuar nas trincheiras paulistas como soldados. Maria Esguaçabia, professora de escola rural primária em São João da Boa Vista, foi uma dentre as mulheres que se voluntariam para atuar nas trincheiras como soldado, a exemplo de Maria José Bezerra. A Fazenda Pauliceia, onde Maria Esguaçabia dava aulas em uma pequena escola rural de ensino primário, era local estratégico para as tropas constitucionalistas por fazer fronteira com o estado de Minas Gerais. Assim, próximo ao local atuavam as tropas paulistas nos combates com as tropas federais. Os paulistas retrocederam para a fazenda, e entre os soldados paulistas que ficaram aquartelados na fazenda estava Antônio Esguaçabia, irmão de Maria. Maria Esguaçabia viu um soldado paulista desertar. Maria ficou indignada. Após sair das proximidades da fazenda, decidia acompanhar seu irmão. Deixou sua filha com o administrador. Voltou para encontrar o fuzil abandonado pelo soldado desertor. Vestiu a farda do seu irmão. E quando o caminhão dos soldados passou rente à escola, correu atrás e subiu. Na confusão da partida, os soldados não notaram a presença de Maria. Antônio, seu irmão, foi o primeiro a perceber e tentou de tudo para desencorajar a irmã a não seguir para os combates. Foi inútil, pois ela estava decidida. Horas depois ela estava em uma trincheira, na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Depois do conflito, o tenente Mário dos Santos Meira a descobrir já que seus cabelos estavam soltos ao vento. Após ser descoberta pelo seu superior, o tenente Mário, ela implorou para que fosse aceita no batalhão. Sem saber o que fazer,
O tenente levou o caso ao comandante Romão Gomes. No quartel-general que funcionava no Hotel São Paulo em Águas da Prata. Horas depois ele decidiu que a professora Maria deveria ficar. Caso aguentasse a rotina nas trincheiras, serviria de exemplo para os soldados medrosos, e se não aguentasse poderia também ir embora a qualquer tempo sem ônus. Assim, foi incorporada à 4ª Companhia do Batalhão da Milícia Civil. Embora a tropa inicialmente tenha sido relutante diante da sua presença, pouco a pouco Maria foi convencendo aos demais os seus méritos. Com sucessivas demonstrações de bravura e eficiência nos combates, servindo de exemplo e encorajando os demais, segundo o tenente Mário dos Santos Meira, no combate em Lagoa Branca. Ela e seus colegas combateram 1.200 homens, após 26 horas até derrotar as forças federais. Maria bateu-se durante toda a luta como verdadeira espartana, sem alimentação e mesmo sem água. Manteve-se calma, sem soltar uma queixa, tornando-se alvo de admiração e estima dos companheiros. Após esse combate, ela e sua tropa fizeram os inimigos recuarem da cidade de Casa Branca. E então marcharam em direção à Vargem Grande do Sul. Ao longo do conflito, Maria Esguaçabia chegou a ser promovida a sargento devido aos seus feitos no campo de batalha, na integrante da coluna Romão Gomes, tendo atuado no denominado Setor Leste, na região de Campinas, defendendo a cidade. Após fim da guerra, alguns anos depois, ela conseguiu assumir o cargo como inspetora de alunos no Instituto de Educação Cristiano Osório de Oliveira, em São João da Boa Vista. Maria José Bezerra, filha de ex-escravos, paulista da cidade de Limeira, trabalhava como cozinheira, mas após a casa onde trabalhava ter sido alvejada durante a Revolução de 1932, ela se juntou-se aos seus irmãos nessa guerra, alistou-se como enfermeira, mas acabou de fuzil na mão, tendo combatido no setor sul do estado e lutado nas cidades de Buri, Ligiana e Itararé. Como integrante da Legião Negra, há relatos que Maria José Bezerra alistou-se como homem, mas sua identidade feminina só foi descoberta somente após ter combatido na linha de frente e ter sido ferida. Após a Revolução de 1932, Maria Soldado voltou à sua vida de empregada doméstica, mas sempre se manteve presente nas manifestações estudantis contra a ditadura. Lembrando que isto é só um resumo da história delas, se quiser a história completa deixe nos comentários. A Legião Negra nasceu em 14 de julho de 1932, 5 dias depois do início do conflito, de uma dissidência de Joaquim Guaraná e outros líderes, como Vicente Ferreira, da FNB, Frente Negra Brasileira. Eles acreditavam que o conflito era a possibilidade de inserção dos negros na sociedade paulista e construção de uma pátria livre das opressões. Em pouco tempo é formada uma comissão beneficente para arrecadar apoio material e humano entre a comunidade negra paulista. Surge a Legião Negra, que teve papel relevante na Revolução de 1932. O peso político dos negros era grande, tanto que o próprio interventor de São Paulo, Pedro de Toledo, foi pessoalmente até a sede da Frente Brasileira Negra,
a maior e mais respeitada entidade negra da época, pedir o apoio dos negros para a guerra. Porém, vários integrantes eram pobres ou operários, classe amplamente defendida por Vargas. Por isso, muitos negros não aderiram ao movimento constitucionalista. Sem o apoio integral da Frente Brasileira Negra, a presença de negros na Revolução foi marcante e a Legião Negra, conhecida como os Pérolas Negras, escreveriam para sempre sua passagem em nossa história. É válido destacar que seu fundador e defensor, Joaquim Guarana de Santana, era inicialmente da Frente Negra Brasileira e rompeu com esta quando não conseguiu apoio absoluto dos companheiros para a Legião Negra. Guaraná fundou então um partido, o PRN, só de negros, e um jornal, o Brasil Novo, em que se autoproclamava como a maior liderança negra do Brasil. Mas antes mesmo do fim da guerra ele foi afastado da Legião Negra e substituído pelo advogado negro José Bento. As principais frentes de combate da Legião Negra na guerra foram em todas as fronteiras do estado de São Paulo. Mas a participação dos negros na Revolução Constitucionalista não se fez apenas na Legião Negra, que contava com cerca de 2.000 homens. Havia outros negros, mais de 10.000 espalhados por toda a força paulista. Vale lembrar que um dos principais comandantes da Revolução era negro, Palimércio de Rezende. A legião foi também composta de indígenas, dentre eles, os Guarani e Canhalgues. Um orgulhoso combatente de 1932, pertencente à Legião Negra, o oficial Francisco Salgado, dizia que nenhum batalhão entra em fogo sem a Legião Negra. Apesar do treinamento bizonho que todos tiveram, os integrantes da Legião Negra eram conhecidos por serem bons de briga, fortes no combate, como em muitos episódios marcantes que fizeram a história do Brasil, os negros ficaram esquecidos, pois quase nada se falou da Legião Negra depois da Revolução de 1932 e de praticamente um terço dos soldados constitucionalistas negros que, há poucas décadas, haviam saído da escravidão. Do conflito, ficaram várias lições. Quando pensamos que perdemos a guerra, estamos perdendo apenas uma batalha, porque todo o movimento foi fundamental para a redemocratização do Brasil. Tecnologia. Durante a guerra, os paulistas construíram trens blindados no final de julho, inspirados no acontecimento de blindados na Primeira Guerra Mundial. A Escola Politécnica de São Paulo, o Instituto de Pesquisa Tecnológicas e a Companhia Ferroviária de Sorocaba criaram o TB-1, primeiro trem blindado do Brasil, que foi utilizado para recuperar a cidade paulista Buri. Após missões bem-sucedidas, os paulistas equiparam ainda mais o TB-1, que passou a ser chamado TB-3. Não satisfeitos, eles construíram mais um trem blindado com o nome TB2. Ambos foram usados nas frentes sul contra as tropas federais do Paraná. Em agosto, os paulistas construíram mais 2 trens blindados que atuaram na fronteira com Minas Gerais. O TB6, o último trem blindado construído, o maior e mais poderoso que todos os 5. Com um sistema de artilharia formada por metralhadoras pesada e leves, canhões de 75 mm,
blindagem e capacidade de transportar 40 homens. O TB6 era chamado Fantasma da Morte. Os paulistas, com apoio da Fiesp, cria a Comissão Defesa Social, Combustíveis, Explosivos, Armamentos como lança-chamas e bazucas, para desenvolveram a fabricação de 6 automóveis blindados que foram equipados com chapas de aço finas de cerca 12 milímetros de espessura devido à escassez de chapa de aço grossa. Esses automóveis foram utilizados nas fronteiras do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. No total, foram fabricados 6 automóveis blindados que receberam as designações de FS. Eles transportavam em média 4 homens, porém, o FS-8 podia transportar até 8 soldados, tendo sido operado no Vale do Paraíba. Esses blindados foram empregados como apoio à infantaria. Em reconhecimento e na cobertura quando da retratação das tropas constitucionalistas. Ainda foram produzidos outros 3 blindados sobre lagartas, em tratores da Caterpillar da série 22, denominados tanques paulistas, sendo que apenas 2 foram operacionais e o terceiro não ficou pronto a tempo para ser utilizado nos combates. Porém, tinha torre giratória para metralhadoras leves. Possuindo 2 holofotes e armado com um lança-chamas que atingia a dezenas de metros de distância, sendo sua tripulação formada por até 6 soldados. Esse modelo atuou principalmente na divisa com o Rio de Janeiro, próximo à entrada de uma ponte na cidade de Queluz. Lá, à margem do rio Paraíba do Sul, tropas do governo federal tentavam avançar sobre a ponte da cidade e dominar a outra extremidade ocupada pelos paulistas. O blindado então se posicionou na entrada da ponte ou à margem do rio, dando cobertura às tropas de infantaria, e com suas metralhadoras e o lança-chamas dissuadir o assalto das tropas federais, inclusive em incursões noturnas. Infelizmente, esses blindados eram lentos e de pouca mobilidade no Exército Federal. O único blindado utilizado pelas tropas foi o tanque francês Renault FT-17. Tendo sido empregados apenas 2 modelos na cidade de Passa Quatro, restritos apenas a missões de reconhecimento. Hoje há 2 exemplares desse blindado preservados. Um no Museu Eduardo André Matarazzo, na cidade de Bebedouro, outro em exposição no pátio do Centro de Instrução de Blindados, na cidade de Santa Maria. Apesar das inovações trazidas pelos paulistas com esses engenhos, bem como as novas doutrinas militares associadas, esses projetos não foram assimilados, estudados ou aproveitados pelo Exército Federal. Tendo sido todos os protótipos desmontados e seus projetos perdidos, um aspecto marcante esta guerra foi o uso de aviões de combate pelos 2 lados do conflito. Os paulistas investirá principais recursos para adquirir armamentos clandestinamente no exterior para adquirir aviões. Os revolucionários conseguiram ter uma força aérea, criar chamados grupos de aviação do Exército Constitucionalista. Mas a frota de aviões das forças federais eram cerca 5 vezes maior. Várias missões de aviões de patrulha e bombardeiro foram realizadas, incluindo combates aéreos que poder ter ser possível o primeiro combate aéreo na América Latina. Segundo Sobrinho de Santos Dumont, o uso do avião para destruição piorou mais depressão do inventor, que cometeria suicídio durante a guerra.
As tropas federais utilizaram a aviação do exército para atacar posições não só nas regiões fronteiriças entre estados de São Paulo e Minas Gerais, mas para atacar também cidades paulistas como Campinas, Guaratinguetá, Aparecida e até mesmo a própria capital de São Paulo. O major aviador Eduardo Gomes, comandante do Grupo de Aviação do Exército Federal, esteve à frente de bombardeiros às cidades paulistas com a estação ferroviária de Campinas em 18 de setembro de 1932. Bom, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe no comentário o que acharam e que vocês desejam próximo vídeo e tchau.